Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que leva até você assuntos de destaque no universo da justiça capixaba. E hoje nós vamos falar sobre direito marítimo no Estado e também vamos falar um pouquinho sobre o cenário portuário aqui do Espírito Santo. E aqui ao meu lado, que vai discutir com a gente sobre o tema, está o advogado que atua na área marítima e aduaneira e também é membro da comissão organizadora do Congresso de Direito Marítimo. O nome dele é Matheus Fraga Lopes. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite e por essa oportunidade de nós discutirmos um pouquinho mais sobre o direito marítimo, portuário, em especial nesse momento de mudanças e transições do nosso Estado. O cenário portuário atual do Estado do Espírito Santo, como que ele se encontra? Atualmente, o cenário capixaba ele passou por uma mudança a partir da Resolução 13 do Senado, que unificou as cotas e as alíquotas de ICMS nacionais e nos retirou um grande atrativo que nós tínhamos aqui, que incentivavam as importações e exportações pelo Porto Capixaba. Com essa unificação, os benefícios fiscais que existiam, no nosso caso com o Fundap, deixaram de valer. E então a briga agora hoje, a nova guerra dos portos, ela se pauta na logística e nos serviços que cada unidade portuária oferece aos seus usuários. E as expectativas anteriores à entrada em vigor, no início desse ano, se cumpriram e hoje no nosso estado, atualmente, cerca de 40% das empresas que atuavam no comércio exterior continuam atuando e operando pelo nosso Porto Capixaba. Dentro desse assunto, a gente tem que falar um pouquinho da lei dos portos. O que mudou? Teve mudança com essa lei? O que você pode falar um pouquinho para a gente dessa lei? Sim, a nova lei, recebeu esse nome, a nova lei de portos, ela foi iniciada como uma medida provisória, convertida posteriormente em lei, e ela trouxe sim algumas alterações significativas na questão portuária do Brasil. Várias críticas têm sido feitas em relação à necessidade ou não dessa nova lei, já que nós tínhamos uma lei considerada moderna para os padrões mundiais, mas ainda assim, essa lei ela trouxe novos incentivos, essa lei ela trouxe avanços, ela vai estimular a competição e a concorrência nas zonas portuárias, ela ampliou um pouco mais a possibilidade de terminais serem explorados pela iniciativa privada, o que necessariamente fará aumentar a concorrência, e esse aumentando a concorrência, certamente o usuário terá um serviço melhor oferecido a ele. Por outro lado, essa lei também tem alguns pontos negativos. Ela, por exemplo, reduz a participação do usuário no Conselho de Autoridade Portuária, que são os CAPs instituídos em cada porto. E, além disso, esse próprio Conselho de Autoridade Portuária, que cabe a ele trazer normas, diretrizes a respeito da operação portuária, ele passa a não ser mais um órgão deliberativo, mas sim consultivo. E isso tem tido muita crítica por parte dos especialistas. Quais seriam essas críticas, assim? A crítica seria a respeito da concentração no governo em relação às decisões do Conselho de Autoridade Portuária, já que com a redução da participação do usuário, os representantes do governo federal passam a ser maioria e tem inclusive o voto de Minerva nas decisões. Ok. E com relação ao Fundap, vai trazer reflexos para a economia do Estado? Sim. Sem sombra de dúvidas, com o fim desse incentivo fiscal, o Estado do Espírito Santo, particularmente, ele perde receita e ele perde também operações portuárias, porque o benefício que nós tínhamos era o que mais atraía os importadores e os exportadores para usarem as nossas instalações portuárias. Com o fim do Fundap, agora a questão e a guerra entre os portos nacionais vão ser em relação ao serviço de fato oferecido ao usuário
e também a questão de logística. Então, continuarão a utilizar as nossas instalações portuárias aqueles que terão e necessitarão que a carga chegue para o Espírito Santo para ser distribuída para o nosso país. E nós perdemos porque as nossas instalações portuárias não são tão adequadas quanto outras do nosso país. Então nós acabamos perdendo por conta disso, porque o grande incentivo era o fiscal. E há projetos para mudar essas instalações portuárias aqui no estado? Sim, há um plano de modernização das nossas instalações portuárias e também de abertura de novas zonas portuárias para a operação, instalação dessas áreas. Isso vai fazer com que nós recuperemos pelo menos parte da movimentação que foi perdida aqui. O senhor comentou sobre o Conselho de Autoridade Portuária, né, os CAPs. Ele já funcionava e com a nova lei houve mudanças. Como que ele vai funcionar na prática após essa nova lei? Bom, os conselhos eles continuam instituídos no âmbito dos portos e o que a nova lei trouxe de alteração foi justamente a redução do usuário na participação, na deliberação, nas discussões do Conselho de Autoridade, o que retira um pouco de força daqueles que têm necessidade e que de fato utilizam das operações e das instalações portuárias. A retirada dessa força e dessa representatividade pode significar na prática não redução de tarifas de operação portuária e custo da operação que necessariamente se passa ao custo final do produto. Além disso, as deliberações são por maioria de votos e, havendo empate, hoje quem detém o voto de Minerva é o representante do governo. Como eles são maioria, então pode ser que, havendo divergência entre as decisões dos usuários, dos demais, daquelas pessoas que utilizam também as instalações portuárias e do governo, prevaleça a opinião do governo. Fala um pouquinho para a gente da relação e diferença do direito marítimo com a atividade portuária ou o direito portuário, para a gente poder situar. Para situar o telespectador, nós podemos, de uma forma muito simples, tá? Sem entrar em discussões jurídicas e doutrinárias, nós podemos diferenciar o direito marítimo do portuário colocando e limitando o direito portuário àquelas dentro da zona portuária, as manobras, a operação portuária em si dentro de uma zona portuária. O direito marítimo, também de uma forma mais simplória, fazendo essa conceituação, ele regula as relações entre as embarcações, como abarroamento, acidentes, a navegação em si, o navio ou a embarcação em trânsito de um local para o outro, seja em alto mar, águas territoriais, para situar. E o direito portuário? O direito portuário ele se limita ao âmbito da zona portuária, essas operações e relações de responsabilidade trabalhistas que incidem dentro da zona portuária e da operação portuária em si. Muito se fala também na questão da reforma portuária, né? Que ela é uma coisa que está sendo muito discutida e tem o objetivo de trazer muitas mudanças. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa reforma? Podemos. O Brasil, hoje, ao se comparar com países da Europa, nós vemos que os nossos portos eles estão totalmente defasados, de uma forma geral. Mesmo que se fale em Porto de Santos, Santa Catarina, Rio de Janeiro, onde as maiores operações ocorrem, Pernambuco também. Mas em relação aos portos mais modernos da Europa, os nossos portos ainda estão muito defasados. Os investimentos datam de 40, 50 anos atrás, os maiores investimentos em portos. Então nós precisamos sim, e há um plano nacional de reformulação, de investimento, porque para se ter ideia, hoje no Brasil,
95% da movimentação de mercadoria é feito pela via marítima. Então, a modernização dos portos no país é essencial para a nossa economia e para o desenvolvimento do Brasil. Isso tem sido feito, já há portos em reformas para que seja possível uma movimentação mais rápida de cargas e também a atracação de navios maiores com mais cargas para movimentação. E da verdade, então, que trata-se de uma questão muito importante, né? E que pouco se fala. Exatamente. A questão, só de se analisar esses índices de 95% das mercadorias serem utilizadas hoje, chegarem ou saírem pela via marítima, já se mostra o tamanho da importância do tema e o que está totalmente intrínseco e ligado ao resultado econômico e financeiro para o país. Ok. Um outro aspecto importante também é a discussão desse assunto, que eu acho que através da discussão a gente vai conseguir conscientizar não só a população, mas também conscientizar aí o próprio governo. De que forma que a gente pode relacionar a população com essa questão? Historicamente, e em especial no nosso estado não é diferente, as civilizações, as cidades se desenvolvem em torno do porto. É o local de entrada e saída de mercadorias. Na Europa antiga, onde eram feitas as negociações, as mercadorias já chegavam e ali mesmo eram negociadas. Então, grande parte das cidades foram desenvolvidas a partir do porto. Então, o porto ele exerce uma importância muito grande na vida da sociedade, tanto econômica quanto social, e nós precisamos realmente sim nos atentarmos um pouco mais para as questões portuárias. Não somente a operação em si, mas também trazer mais investimentos para a entrada, saída de produtos, a logística na hora de escoar essa produção, porque isso traz uma maior movimentação portuária, traz também um maior desenvolvimento econômico e social para a localidade. A gente vai parar por aqui, vamos encerrar esse bloco e vamos para um breve intervalo. Com o significado de Pedra da Onça, Itarana surgiu em 1963, após ser desmembrada de Itaguaçu. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador José Vicente de Sá, Rua Santos Venturini, Centro, Itarana. Telefone 3720-1311. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Hoje nós estamos falando sobre direito marítimo, direito portuário. E agora vamos falar um pouquinho da relação ambiental com relação à instalação dos portos, essa compatibilização entre esses dois temas, esses dois assuntos que são tão discutidos e contemporâneos. Atualmente, não só no Brasil, mas também é uma preocupação internacional a questão da preservação ambiental. Existem inúmeras normas, tratados que tratam a respeito da proteção e da necessidade de proteção ambiental, inclusive nas atividades marítimas e portuárias. Existem códigos que tratam a respeito da segurança naval e nesses códigos nós vemos claramente a preocupação com a proteção ambiental. Em relação às instalações portuárias, antes de ser feita uma instalação portuária, é necessário todo um estudo ambiental, um estudo complexo, demorado, e esse estudo tem que trazer e traz, antes de ser aprovada o início da construção, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Porque hoje a degradação ambiental é tão grande e uma instalação portuária traz sim um impacto ambiental enorme naquela localidade,
não só com a construção, mas também com a operação. Água de lastro, eventual derramamento de óleo, a própria operação dos navios e auxiliares da navegação naquela localidade trazem um impacto ambiental. Então essa questão hoje é muito discutida, é totalmente importante, e para se fazer uma instalação portuária há necessidade sim de um estudo e de ser aprovado esse estudo de impacto ambiental. E existe uma fiscalização dentro dos portos rigorosa com relação a essa questão após a instalação, depois que o porto já está em plena atividade? Sim, existe. A fiscalização ambiental ela cabe em todas as esferas do poder público, estadual, federal e municipal. E como é uma operação portuária complexa, ela é complexa e dinâmica, a fiscalização sim, ela é contínua em relação à atividade portuária que está sendo realizada ali, tanto para analisar se aquela atividade está trazendo uma degradação ambiental, como para se fiscalizar se o que foi proposto no estudo e o que foi tido como atividade para aquela localidade, se realmente é aquilo que está sendo cumprido na atividade. Então, hoje há sim, no Brasil, uma fiscalização rígida em relação às normas ambientais, que é o que tem que realmente haver. Okay. As relações, na verdade, jurídicas do direito marítimo, ou se ocorre algum problema, há um tribunal específico para resolver essas questões? Como que funciona? Sim. Acontecendo algum fato ou acidente da navegação, são os termos técnicos, o Tribunal Marítimo ele é acionado para resolver e decidir a respeito da responsabilidade nesse eventual acidente marítimo. No Brasil ele fica no estado do Rio de Janeiro, e esse Tribunal Marítimo ele é composto por vários representantes da sociedade brasileira, há especialistas no direito marítimo, há oficiais, cidadãos, e embora tenha o nome de tribunal, ele não é vinculado ao Poder Judiciário, mas ao Ministério Federal. Então as suas decisões, elas não são hoje a palavra final naquele acidente. Essa mesma questão que foi levada ao Tribunal Marítimo, ela pode ser levada ao Judiciário e ser decidida até contrariamente ao que foi decidido no Tribunal Marítimo. Acaba que a decisão do Tribunal Marítimo ela serve como uma prova e um parecer técnico para o convencimento do juiz ligado, sim, ao Poder Judiciário. Ok. Em sua opinião, doutor, o Estado do Espírito Santo está aberto para essas discussões do direito marítimo, dos portos, com todas essas mudanças aí que a gente sofre, principalmente o Espírito Santo com relação ao Fundap? Sim, com o congresso realizado, o 2º Congresso de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB, que foi realizado aqui no Estado, todas essas discussões foram trazidas. E sim, é muito importante que esse congresso tenha sido realizado no Estado do Espírito Santo, com vários representantes de todas as classes, governo, operadores portuários, empresas que importam, exportam, profissionais e estudantes, para que essas questões fossem discutidas aqui, em um estado onde nós dependemos muito do comércio exterior. Então, a importância desse congresso ser realizado no nosso estado traz o fomento para essa discussão, para nós conhecermos como que se faz uma operação portuária, quais são os impactos disso na sociedade, na economia, no ambiente. Então, é importante medidas como essas para que nós tenhamos cada vez mais competência e possamos identificar quais são os problemas, quais são os desafios que nós precisaremos de encarar daqui para frente para continuar a sermos um estado competitivo em questões portuárias, aduaneiras e marítimas também. O senhor tocou num ponto importante que é o impacto para a sociedade. Fala um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Quais seriam esses impactos? Com a nossa perda do Fundap, o Estado perdeu receita econômica. Então, o impacto financeiro, a
a arrecadação estadual sofreu esse primeiro impacto. Mas nós não podemos ficar lamentando isso e deixarmos as demais questões em aberto. Visto isso, e agora com a unificação das alíquotas do ICMS, nós precisamos de ter medidas e de vermos o que nós precisamos fazer para continuarmos competitivos com os demais estados portuários brasileiros. Necessariamente, como foi dito antes, a sociedade se desenvolve naturalmente ao redor do porto. O porto, ele traz intercâmbio de raças, traz intercâmbio de pessoas, de culturas, econômico, financeiro e desenvolvimento para a sociedade. Nós hoje, o capixaba não tem muito a cultura de conhecer o seu porto e vê-lo como algo importante para a economia e para o desenvolvimento do nosso estado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos daqui para frente. É mostrarmos que o porto ele faz parte do cotidiano e do dia a dia da população e é ele que vai trazer mais oportunidades, vai trazer mais empregos, vai trazer mais movimentação financeira e econômica para o nosso estado. E como o senhor avalia o Porto do Espírito Santo com relação aos demais portos que a gente tem, os portos que a gente tem no Brasil? Hoje, em especial, o Porto de Vitória, em relação aos demais portos do Brasil, ele, embora tenha, por uma questão de índice, uma movimentação portuária muito grande, mas em relação à movimentação em si, não é tão grande pela extensão do nosso porto. Além disso, nós temos um porto defasado em relação a outros portos do país que já tiveram investimentos, já tiveram incentivos para que pudessem operar mais e melhor, com mais efetividade, com mais eficácia e, como eu disse antes, com uma logística que facilite a entrada e a saída das mercadorias. Então, hoje, no Espírito Santo, em especial no Porto de Vitória, nós precisamos sim de maiores investimentos e de pensarmos estratégias e logísticas melhores para a entrada e saída desses produtos, mas também temos que reconhecer que o nosso Porto de Vitória tem uma característica, que ele é inserido praticamente dentro da cidade. E isso atrapalha um pouco essa entrada e saída de materiais. Mas existem outras opções, existem outras situações que podem ser levadas em conta. Há projetos para viabilizar e melhorar a logística, o que vai ser muito importante para o nosso porto, para nós aumentarmos a nossa capacidade de operação de carga. Esses investimentos que são tão fundamentais para o bom funcionamento do porto, ele viria do governo? Sim, os projetos são tanto do governo federal quanto do governo estadual. Já há projeto, já há estimativa para isso, mas ainda não iniciaram de fato os investimentos nessa área. E nós entendemos que o governo viu que é necessário, não só para Vitória, mas para todo o país, o investimento nas zonas portuárias para nós aumentarmos e podermos ter condições, não só de exportarmos tanto, mas também passarmos a recebermos mais embarcações, importarmos e termos um volume maior de movimentação de cargas no nosso porto. A ocorrência desse congresso, então, chamou a atenção para isso, para essas questões, para como se tivesse chamar a atenção mesmo, para dizer, tanto para o governo quanto para a sociedade, realmente a importância de nos adequarmos a essas alterações. Sem dúvida, a presença das maiores autoridades no direito marítimo, portuário e também aduaneiro do país em Vitória nesses 2 dias foi de suma importância, porque isso trouxe luz a essas discussões e também foram trazidas questões mais novas, mais polêmicas, que nos fizeram refletir também a respeito de outras questões para continuarmos desenvolvendo a nossa atividade marítima e portuária. Então agora nós temos muitos desafios e muitas expectativas, principalmente os agentes que atuam na área marítima e aduaneira, também portuária. É isso mesmo? Temos vários desafios? Temos muitos desafios, mas também nós podemos ver que nós temos muita capacidade
de aceitarmos esses desafios e conseguirmos o nosso objetivo de termos um Estado e um país mais competitivo nas questões marítimas e portuárias, com uma eficácia maior, com uma movimentação maior de carga, com qualidade e segurança para os usuários, todos os usuários desse sistema, o que consequentemente vai trazer maior desenvolvimento para o nosso país, nossa economia e também para o social. Ok, Matheus, muito obrigada. Volte sempre ao nosso estúdio. Nós vamos encerrar aqui o nosso programa, foi muito bacana a nossa conversa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de disponibilizar esse espaço para nós discutirmos um pouquinho mais as questões afetas ao direito marítimo, portuário e aduaneiro e trazermos ao conhecimento da sociedade como isso é importante para o nosso desenvolvimento e os desafios que nós temos. E nós temos certeza que os nossos objetivos serão alcançados com isso. Ok. E você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. Continue conosco na nossa programação. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.